Muito bem, agora eu converso com o Dr. Nivaldo Sagai, que é médico coloproctologista, gastroenterologista, cirurgião do aparelho digestivo, com especialização em cirurgia oncológica do aparelho digestivo. Um dos grandes nomes no combate ao câncer, reconhecidamente faz um trabalho de pesquisa, de estudo. A gente costuma dizer, e quando eu digo a gente, não é só nós da imprensa, mas vários colegas da profissão, que o Dr. Sagai opera com muita elegância. Então, quando se fala em câncer, em cirurgia do câncer, se reporta ao seu nome, Dr. Sagai. Como que é estar envolvido diretamente em campanhas de prevenção, de um modo geral, mas em específico agora em agosto, direcionado ao homem? Tudo bem? Tudo bem, Sarai. Então, o câncer realmente é uma doença que amedronta as pessoas. É uma doença que, quando não diagnosticada precocemente, ou não realizada a prevenção, realmente ela pode ser devastadora, né? Então, esse mês de agosto, acho que é um mês muito importante para que a gente possa conversar, levar informação à comunidade, à população, principalmente aos homens, né? Por que é aos homens? Porque os homens, eles são são menos preocupados com a prevenção e com o diagnóstico precoce dos cânceres. Eles vivem envolvidos com a vida, com os problemas, e somente quando eles estão com grandes problemas de saúde é que eles param um pouquinho para fazer o que ele está fazendo e chama atenção e vai procurar o médico. E nesse momento, se for um câncer, às vezes o câncer está numa fase mais avançada e nesse momento é muito difícil a terapêutica. Difícil no sentido de sofrimento, tanto no diagnóstico, na terapêutica, né? Muitas vezes já vai envolver o cirurgião, vai envolver a quimioterapia, a terapia. Então é muito oportuno essa nossa conversa para que a gente alerte principalmente os homens, toda a população, principalmente os homens, sobre essa grande doença que realmente preocupa a nossa sociedade. Dr. Sagai, o INCA, Instituto Nacional do Câncer, divulgou ano passado um dado preocupante, que 52% dos novos casos de câncer serão nos homens. Então aí destacaram câncer de pele, de próstata, pulmão, cólon e estômago. O senhor é da área do aparelho digestivo. O que a gente pode pensar hoje em termos de prevenção desses tipos de câncer e qual é a incidência maior se a gente for pensar em câncer de cólon, estômago, esôfago, né? Aqueles que atingem o aparelho digestivo, porque a gente vê muita campanha em torno do câncer de mama e do câncer de próstata. Quando fala em câncer do homem, se pensa em câncer de próstata. Essa preocupação ela é válida ou a gente tem que pensar nesse câncer aí que hoje está tomando uma proporção muito grande no Brasil? Olha, Sara, essa pergunta é muito importante, porque esse esclarecimento da população é importante por quê? Porque alguns cânceres realmente têm uma alta incidência. A alta incidência, por ter alta incidência, já tem um trabalho social, um trabalho de governo, um trabalho médico, um trabalho da comunidade sobre a prevenção, por ela ser alta incidência. E com isso, se beneficia também porque faz o diagnóstico precoce e muitas vezes a cura se torna mais fácil, né? E também algumas doenças são de fácil diagnóstico, né? Fácil prevenção e é fácil alertar a pessoa. Então, por exemplo, câncer de pele. O câncer de pele realmente é o câncer mais comum que acontece na comunidade, né? Os homens um pouquinho mais, porque fica exposto ao sol, essas coisas, ao trabalho, às químicas, né? Mas é um câncer que é fácil diagnóstico, a população já está totalmente informada, já tem protetor solar que se usa para prevenir esse câncer, né? E já tem um sistema de investigação e tratamento. E além disso é um câncer pouco mortal. Ele é um câncer, mas ele mata muito pouco a pessoa, porque é um câncer de evolução lenta. Ele é localizado, se diagnostica facilmente e se tira precocemente. Então, o câncer de pele é importante porque é câncer, tem que tirar, tem que tratar, mas... Digamos que é um câncer sob controle. Isso. Outro câncer de alta prevalência no homem é o câncer de próstata. Esse câncer, o câncer de próstata, realmente, se não diagnosticada e não tratada, ela pode ser letal, né? Isso nos homens. Mas o câncer de próstata, por ele ser alta incidência, também
a comunidade médica já tem um padrão de prevenção, os homens estão lentamente perdendo aquele tabu de fazer o exame da próstata, o PSA, o toque retal, eventualmente um exame de imagem, como a ecografia, e é um câncer que cada vez mais os homens estão prevenindo e estão se curando, porque os diagnósticos estão sendo precoces. Tá? Então, pele, próstata. Depois desse câncer, o pulmão também é um câncer extremamente devastador. O câncer de pulmão realmente é um câncer mortal, assim, quando não diagnosticado rapidamente, e a incidência em homem é muito alta por causa do tabagismo. Né? Então, isso é fundamental. Os homens que fumam têm que fazer prevenção, fazer exames do pulmão e, de preferência, parar de fumar, né? Não tem lógica a pessoa ficar fumando sabendo que aquilo vai fazer mal. Mas algumas pessoas que preferem fumar por outros problemas ou pelos seus problemas, têm que fazer prevenção. E o raio-x de tórax, pneumologista, também não é tão difícil você fazer um exame, faz um raio-x e vai no médico, assim. Agora, o câncer do aparelho digestivo, que é um câncer que é muito prevalente, porque o aparelho digestivo, diferente da pele, próstata e pulmão, o câncer do aparelho digestivo, ele implica em vários órgãos. Então a prevenção tem que ser em vários órgãos. Tem que ser do esôfago, começa desde a boca, da garganta, né? Do esôfago, do estômago, do intestino delgado, do intestino grosso, do reto, do ânus, do fígado, da vesícula, do pâncreas. Né? Todos esses órgãos são órgãos do aparelho digestivo. Quando você fala assim, prevenção do aparelho digestivo, fala, o câncer de cólon. Realmente o câncer de cólon é o câncer mais prevalente do aparelho digestivo. Mas ele está em quarto lugar, ele está abaixo do câncer de pele, câncer de próstata, câncer de pulmão. Está em quarto lugar, concordo com isso. O câncer de esôfago, câncer de pâncreas, câncer de estômago, está abaixo do cólon. Não vai embaixo. Mas se você pegar e somar câncer de cólon, câncer de esôfago, câncer de estômago, câncer de pâncreas, o câncer de pâncreas é o que mais cresce de incidência na população. E é o de maior dificuldade de diagnóstico, né? Exatamente, eu vou falar em cima disso também. Câncer de fígado está aumentando muito. Por quê? Bebida, esteatose, hepatite. Câncer de ânus está aumentando. HPV, o vírus que dá o mesmo câncer no colo do útero, dá no ânus. O câncer de intestino nem se fala. Esse é o que mais aumenta pelo erro alimentar. Nós hoje comemos muitas frituras, muita carne vermelha. Comportamento mesmo das pessoas. Hoje nós não evacuamos adequadamente, segurando cocô, sedentarismo, estresse, obesidade. Então são todos os que aumenta a incidência do câncer de cólon também, todo o aparelho digestivo. O câncer do estômago, tem o câncer entre o esôfago e o estômago, tem uma parte chamada cárdia. Cárdia porque ele está perto do coração. Às vezes a pessoa fala cárdia e coração. Não, cárdia é estômago e esôfago. Certo. Esse câncer é o que mais aumenta no aparelho digestivo alto. Por que isso? Por causa do refluxo. E por que o refluxo? Por causa do erro alimentar e obesidade. Então as pessoas hoje estão tendo muito mais azia, queimação. Tão comum isso. E o câncer proximal, a gente chama do estômago proximal, tá? É o que mais aumenta. Por outro lado, o câncer distal, que é do corpo do estômago, do antro, perto da saída do estômago, está diminuindo. Por que está diminuindo esse câncer do estômago, nessa parte do estômago? Porque por causa do controle da alimentação em termos de higiene. Porque esse câncer está diretamente ligado a uma bactéria chamada Helicobacter pylori e outros conservantes, outros tipos de alimentação. E as populações hoje estão se prevenindo mais de infecção, tomam cuidado mais no preparo do alimento, na conservação, na comida. Então essa bactéria tem diminuído
E também alguns conservantes, cigarro, bebida, as pessoas têm que se cuidar. Então esse câncer na verdade está diminuindo um pouco, mas o câncer proximal está aumentando. O outro órgão é o câncer do pâncreas. O câncer do pâncreas ele tem muito a ver, lógico, a bebida também, a pancreatite. O diabético ele tem mais predisposição ao câncer do pâncreas, à obesidade, mas principalmente a idade, né? O câncer do pâncreas ele costuma dar em pessoas de mais idade. Como a população está envelhecendo mais, estão vivendo mais, então é um câncer que a gente tem que começar a preocupar a partir de certa idade. E é um câncer muito difícil de fazer diagnóstico. Então tem dois tipos de câncer no pâncreas que está aumentando. Um é um câncer chamado adenocarcinoma do pâncreas. Esse câncer ele realmente é muito difícil. Invariavelmente, quando se faz diagnóstico, ele é um câncer avançado. Menos de 2, 5% se consegue fazer o diagnóstico assim numa fase boa. Depois está avançado. Mas tem um outro tipo de câncer que dá em pessoas de idade que aparece primeiramente como um cisto no pâncreas. Um pequeno cisto no pâncreas, que aquele cisto ele fica anos e anos no pâncreas e de repente ele pode malignizar. Então esse tipo de câncer é prevenível e ele é curável. E com exames é mais fácil de fazer o diagnóstico. E hoje tem exames muito interessantes para dar um diagnóstico muito preciso se ele é um câncer, se ele é um cisto que vai virar câncer ou não, ou que está virando câncer. Mas esse cisto, ele dá sintoma, doutor Sagai? Não dá sintoma nenhum. O câncer de pâncreas, ele é silencioso. Quando ele dá sintomas, é tarde demais. É como o intestino. Então tem alguns cânceres no aparelho digestivo que ele é extremamente silencioso e ele é traiçoeiro. Tem o câncer do intestino grosso, na parte direita do intestino grosso. O intestino grosso ele é do lado direito, ele é bem dilatado. O diâmetro dele é grande e o cocô é líquido. Então o tumor ele vai crescendo e não dá sintoma nenhum. Porque o fezes é líquido, então ele não dá cólico, não dá dor, não dá sintoma. E quando se faz o diagnóstico, ele já é muito grande e a pessoa já está com anemia. E muitas vezes vai no médico, o médico já palpa o tumor. Chama massa palpável. E esse tumor ele tem uma característica, ele parece que ele vai consumindo a pessoa lentamente. Então a gente chama o sintoma do câncer do colo direito de uma doença consumptiva. Então a pessoa vai ficando fraca, depressiva, desanimada. E invariavelmente esse paciente vai e trata de depressão, tristeza. Até chegar no... E isso demora assim 1 ano, até 2 anos, até que descobre que é um câncer. Então, em pessoas de idade, que começa a emagrecer, tem uma anemia, está entrando em depressão, uma pessoa normal, saudável, a vida toda muito alegre, começa a ter esses sintomas, já tem que pensar. O médico tem que estar alerta. Ficar dando antidepressivo, dando ferro, é vitamina, é anemia. Não, pode ser um tumor de colo direito. Outro câncer que é muito silencioso é o câncer de fundo gástrico. O estômago ele é grande e ele tem uma parte assim que ele forma uma bolsa, se chama fundo gástrico. Então o câncer ali, ele é extremamente silencioso, ele não dá dor, não dá sintoma nenhum. A única coisa que ele começa a dar, que a pessoa come, antigamente comia 1 pratão, 2 pratão, isso, parecia que ele ia comer mais, mas aí ele começa a comer e ele já come e já enche o estômago. Ele satisfaz precocemente. Chamamos de saciedade precoce. E esse tumor também pode evoluir com anemia, com emagrecimento, queda do estado geral. Esse sintoma que eu estou falando de depressão, de tristeza, de perda de peso, de anemia, é muito perigoso em pessoa de idade. E o terceiro tumor é o do pâncreas. Uma pessoa, por exemplo, não tem diabetes. Normal, de repente tem uma diabetes que evolui muito rápido. Sabe? O médico já ainda dá remédio, já não funciona aquele remédio, tem que dar às vezes é um tumor. Tem que desconfiar disso também. Às vezes o paciente tem dor nas costas. Tem dor nas costas. O pâncreas ele está grudado nas costas, perto da coluna. Então ele dói as costas. E como ele está atrás do estômago, às vezes o paciente reclama de dor de estômago.
fica tratando estômago ou dor de coluna. Ou um diabetes que piora rapidamente, ou um paciente que não era diabético vira diabético. E também ele pode dar emagrecimento, anemia não é muito comum, mas pode dar também. Então esses 3 tumores são os tumores silenciosos, traiçoeiros, né? Então tem que ver. O tumor de estômago e o tumor de intestino grosso, existe um exame muito popular, o povo faz, que chama exame de fezes e dá sangue oculto. É porque esse tumor do estômago e do intestino grosso, ele sangra tão devagarinho, tão imperceptível, que aquele sangue mistura com a comida e sai nas fezes e a pessoa não percebe sangue. Não percebe sangue nenhum. Só percebe se fizer o exame nas fezes e investigar se nas fezes tem sangue. Chama sangue oculto. Oculto é porque é invisível. Realmente não aparece. Tá? E sangue oculto mais anemia positivo, tem que desconfiar. Estômago, intestino. Tá? Dor nas costas, dor no estômago, endoscopia não deu nada, dor na coluna, não tem nada, está emagrecendo, pâncreas, tem que se preocupar. Certo. Doutor Sagai, pelo seu histórico, pela sua experiência no dia a dia, o que o senhor tem mais visto diagnosticado câncer entre homens ou entre mulheres? Tem dois pontos. Em homens, alguns cânceres dão mais em homens e alguns mais em mulheres. Mas o que chama atenção em relação ao sexo é que nas mulheres a gente invariavelmente faz o diagnóstico de câncer mais precoce, mais cedo. Porque invariavelmente as mulheres são mais cuidadosas, vão mais nos médicos, cuidam mais em casa, com a comida, com os remédios, né? Qualquer sintoma ela procura um médico, então o diagnóstico é mais fácil, mais precoce e a cura se torna mais fácil invariavelmente nas mulheres. Nos homens, eles já não costumam ir no médico. Muitas vezes as mulheres que levam o seu marido, o seu companheiro, o seu pai, né, no médico. Ela que agenda e leva. E chega no médico, se ele vai sozinho, ele vai lá, não, eu vim fazer um check-up, não tem nada, e coloca uma queixa ou outra, e quando vai a mulher, aí conta a verdade. Ela entrega tudo. Entrega tudo. Por exemplo, um homem tem azia, tem queimação, né? Olha, doutor, ele vai falar, tem queimação, azia, como bebo, eu tomo um omeprazol, né? Tudo bem, tem uma queixa de estômago. Mas ele só fala aquilo. A mulher, não, conta que você tem hemorroida, conta que você sangra quando faz cocô. Que são coisas que normalmente o homem não fala. Você de vez em quando vai no banheiro, fica lá no banheiro horas. Então, isso a mulher conta. Porque o homem omite certas informações, ou não quer falar, ou deixa de falar, ou esquece da informação da mulher. E aí você está bem? Come de tudo? Ah, eu como bem, como de tudo. Não, doutor, eu não faço fritura, porque ele não pode comer fritura que faz mal. Quer dizer, então ela já faz uma comida boa para ele, que não vai fazer mal. Então ele não vai queixar que ele come e não faz mal. Por quê? Mas a mulher sabe que certas comidas fazem mal e já não faz para o seu esposo. Então, e essa história clínica é muito importante. Histórias são importantes para o médico. O médico ele vai só desconfiar de uma doença no intestino se tiver uma história relacionada ao intestino. Só vai desconfiar de uma doença no estômago se contar uma história do estômago e assim por diante. E muitas vezes o homem ele se omite. Então, o homem vai menos no médico, né? Cuida menos e fala menos, informa menos o médico sobre os seus problemas. E a mulher não, tem essas características, tem menos vergonha, é mais cuidadosa, mais minuciosa. Então, essa é a grande diferença que eu vejo entre homem e mulher. Eu não, nós todos notamos isso. Por isso, em resumo, os homens morrem mais cedo do que as mulheres. Aí é que está. Morrem mais cedo, não só por acidente, assim, mas por doença também. Na média, nas doenças, os homens morrem mais cedo e uma vez diagnosticada a doença, ele dura menos, porque ele se cuida menos.
Por exemplo, você tem um problema no coração, você tem que tomar remédio, tem um problema de pressão, você tem que tomar remédio, porque remédio para pressão, o remédio controla a pressão, você não vai morrer tão fácil da pressão arterial. Mas se você não tomar remédio, você pode ter um derrame, um infarto, uma trombose. O que acontece? A mulher vai tomar o remédio certinho, o homem vai esquecer, aí negligencia, aí acontece o pior. Então por isso que os homens estão perdendo feio para as mulheres em termos de prevenção de doença, de cuidado. Eu queria dizer para os homens, primeiro, que os homens querem ser macho, né? Quer ser o dominador, né? Quer ser o poderoso. Mas estamos perdendo feio para as mulheres, nesse sentido de prevenção, de cuidado, né? De exemplo, de cuidado da saúde. E sem a saúde, nós não podemos ser poderoso, macho, grandes figuras, se a gente não tiver uma saúde perfeita. Então, vamos cuidar da nossa saúde. E a saúde se começa com a prevenção e com os cuidados gerais, né? Boa dieta, exercício, cuidar do estresse, trabalhar bem, com moderação, descansar, né? Tudo isso, ter o lazer, é uma vida em equilíbrio. Então é isso que eu peço aos homens, que procure esse equilíbrio, procure a prevenção e procure viver com sabedoria.